Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Demolidor Volume 2, A Paz de Deus. Publicação da editora Panini Comics, material encadernado, série que concorreu ao Prêmio Eisner em 2020, ao lado de outra publicação que foi o Immortal Hulk. Esse material ele conta com capa cartonada, o papel ele é o couché de boa gramatura, 112 páginas coloridas ao preço de R$ 19,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação é escrita pelo Chip Zdarsky, que para quem não sabe, ele também é desenhista. Ele que fez a capa dessa publicação, mas ele não assume a arte interna. Fica por conta de Lalit Kamur Sharma, Jorge Fornes, que desenha muito esse cara, e Jay Leisten. Publicação que compila as edições de Daredevil 6 a 10. Muita gente me fala, Fernando, eu cansei do universo de super-heróis, é sempre a mesma coisa, você não cansou ainda, aqueles plots repetidos. Galera, Demolidor é a prova contrária a esse argumento, ainda que ele tenha um aspecto verdadeiro e se aplique para alguns títulos, mas não para todos. Demolidor há anos e anos vem mudando de equipes criativas e mantendo histórias de altíssimo nível, tanto que está concorrendo ao Prêmio Eisner. Não é preciso causar grandes mudanças no personagem, mudar a etnia, mudar a sexualidade, fazer a vida dele ser totalmente irreconhecível, mudar as bases do personagem, para que você atraia o público, para que você tenha uma história de qualidade. A série do Demolidor já passou pelo Bendis, pelo Brubaker, pelo Mark Waid, Charlie Soule, agora Chip Zdarsky, e todos respeitam muito a cronologia e a mitologia do personagem, ainda que obviamente eles façam algumas modificações, só que são coisas pontuais. Não é algo que você vai tornar o personagem totalmente irreconhecível e nem nada do tipo. Dito isso, galera, nesse segundo volume aqui, talvez nós tenhamos uma das histórias mais introspectivas do Matt Murdock. Afinal, ele agora não é mais o Demolidor, ele abandonou o seu uniforme, não atua mais como um vigilante na cozinha do inferno. Você terá nessa publicação a vida do Matt Murdock sem estar com o seu uniforme. Isso não é algo original que nunca foi trabalhado. O diferencial é como isso foi desenvolvido dentro dessa publicação, pegando alguns defeitos do personagem e escancarando ele para os leitores. Primeiro que nós temos o Matt Murdock como um dos grandes pegadores do universo Marvel, é o cara que sempre está com mulheres bonitas, já se envolveu com a Elektra, Viúva Negra, entre outras super-heroínas do universo Marvel. Então, o Chip Zdarsky vai explorar esse lado aí até um pouco egocêntrico do personagem, que quando chega num determinado local, até por conta também, aí da sua condição de deficiente físico, as pessoas têm medo de eventualmente falar algo que ofenda ele por conta do problema de falta de visão. Ele chega numa determinada livraria e aí uma mulher simplesmente olha para ele como se fosse qualquer outra pessoa, e ele começa a analisar essa mulher e no fundo ele quer que ela se sinta atraído por ele. Então é um lado meio cafajeste do Matt Murdock, que na verdade está aí um pouquinho de todos nós, essa questão do ego, de querer ser admirado de uma forma ou de outra. E aí mesmo percebendo que essa moça da livraria não dá bola para ele volta, tenta colocar o seu charme, não de uma forma assim muito direta, mas ela acaba percebendo essa jogada dele. Além disso, tem um lado também humano do personagem e que tá no sangue dele a luta contra o mal, a luta contra a injustiça. Então mesmo quando ele não está vestindo o seu uniforme, ele, de alguma forma ou outra, ele tenta ajudar a população. Tem uma cena ali que eu não vou falar para não dar spoilers, mas é muito legal, porque mesmo ele não atuando diretamente, ele fica ligadaço, escutando o que está acontecendo na cidade, para poder ajudar da forma ali que ele pode, não mais atuando como o Homem Sem Medo. Ele também acaba mudando de profissão aqui, e ele se envolve em algumas questões
que são assim muito interessantes, que são inesperadas dentro da história. Então o Chip Zdarsky, ele dá um contorno muito mais humano para o Matt Murdock dentro dessa publicação. Não é aquele super-herói infalível, aquele super-herói perfeitinho. Ele começa a mostrar, né, os defeitos, as fraquezas do Matt Murdock. E além disso, nós temos também a questão envolvendo aquele novo detetive de Nova York que deu um cacete no Demolidor, mas ele estava bem machucado e tal, que tem que lidar com os problemas da polícia de Nova York, que de certa forma, pelo menos parte dela, está envolvida com as organizações criminosas. Tem também um foco no Rei do Crime, que faz uma reunião com as famílias ali, né, mafiosas de Nova York, e começa a falar o que ele espera e o que ele vai fazer dali em diante. Então tem uma construção muito interessante que não explora o Demolidor, o Matt Murdock, com o seu uniforme. É como se fosse a vida privada dele. Algo que, obviamente, já foi explorado pelo Frank Miller, pelo próprio Brian Michael Bendis, o Ed Brubaker, Mark Waid, mas aqui ele dá um olhar diferente para a vida pessoal do Matt Murdock. Ele consegue desenvolver a história com várias surpresas, as questões reflexivas do personagem, ele se auto-questionando, são muito interessantes e não se tornam pedantes, aquela coisa chata, de lamúria, né, do protagonista. Não. Aqui você realmente percebe ele tentando evoluir como pessoa. Então nós temos aqui um trabalho realmente muito bacana feito pelo Chip Zdarsky. Não é à toa que concorreu ao prêmio Eisner. O artista que desenha a maioria das histórias, ele tem uma arte legal, bacana, mas não é algo que realmente me chama muito a atenção. Não tem uma arte bonita visualmente, ainda que ele tenha uma grande narrativa. Eu acho que quem rouba a cena é o Jorge Fornes, que quando, né, põe ali o seu lápis para desenhar uma história do Demolidor, faz você lembrar, né, o Batman Ano 1, que contava com os desenhos, ou contou com os desenhos do David Mazzucchelli. Então você percebe uma arte muito similar em termos de sombreamento, de narrativa, diagramação, composição de páginas. Esse cara desenha muito. Em suma, galera, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 9. Demolidor continua em alto nível. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!